Oi, tudo bem? Recadinho rápido. Esse daqui é um corte do Enem 2024, primeira aplicação. Se você quiser ver a prova, playlist Enem ordenada por assunto, playlist Enem ordenado por data, playlists específicas, todos os links da descrição, inclusive a forma mais atual de me apoiar. Beleza? Vamos para a resolução? Beleza, continuando, né? Questão 106, né? Textão, cortei aqui a parte de baixo e joguei para cá. Então a gente lê a chave, né? Qual das equações representa a reação global que ocorre durante o funcionamento dessa CCM? O que é CCM? Sei lá. Mas a gente vai ver que é uma pilha, uma célula de combustível. Então, tema físico-química, eletroquímica, reação global de pilhas. Como que chega nessa reação global? Então vamos lá, né? Célula, a gente bate o olho aqui na figura, né? Isso daqui deve ser a CCM, né? Que ele tá falando. Matéria orgânica, ânodo, cátodo, H+ migrando, fluxo de elétrons, O2 virando água, O2 entrando, água saindo, né? Não é O2 virando água, entrando O2, saindo água, legal. A célula de combustíveis microbianas, a CCM é isso, são capazes de gerar eletricidade a partir de águas residuárias urbanas e água industriais. Olha que potencial, hein? Então você tem um resíduo gerando eletricidade, um potencial absurdo. As CCMs são compostas de duas câmaras, numa delas onde ocorre o tratamento da matéria orgânica. Aqui, ó, verdinha. Onde ocorre o tratamento de matéria orgânica, as bactérias eletrogênicas crescem, formando um biofilme e se alimentam dos poluentes presentes no efluente. Isso aqui é bom também, porque essa matéria orgânica, quando cai, não está falando aqui no texto, mas essa matéria orgânica, quando cai nos rios, nos lagos, vai causar eutrofização. Então as bactérias estão comendo a matéria orgânica que ia causar eutrofização e produzindo energia elétrica. Ó, sucesso total, demais isso aqui, muito bom. Então, ao se alimentarem, essas bactérias geram uma corrente elétrica que percorre o material sobre o qual elas formam o biofilme. Um fio condutor externo possibilita a migração dessa corrente para uma segunda câmara, que é essa daqui, promovendo uma reação química. A figura representa uma CCM e as reações envolvidas. Então aqui está a membrana, uma célula de combustível. Se você nunca viu, eu vou deixar uma sugestão no final do vídeo que eu explico, mostro vídeo, foto e explico com mais detalhes aqui. Ele deu esta reação que libera elétrons, ou seja, a reação de oxidação que estava acontecendo deste lado aqui, né? Então o ânodo oxida, lembra disso? O ânodo oxida e perde elétrons. Essa reação que os elétrons estão nos produtos é a reação desse lado de cá do ânodo, que é a oxidação. Essa reação aqui com o elétron, ó, do lado esquerdo está ocorrendo no cátodo. Cátodo reduz e recebe elétrons. Essa é a reação do cátodo. A partir dessas duas aqui, né, ele deu a descrição, né? Quinto, biobaterias geram eletricidade a partir de esgotos sanitários influentes agroindustriais. Olha que incrível, pessoal. A partir dessas duas aqui, a gente vai montar a equação global. É só somar as duas que você chega? Não. A gente tem essa reação que é de oxidação, com 8 elétrons nos produtos, e a gente tem essa reação que está aqui, que eu recopiei de novo, né, reescrevi, com os elétrons nos reagentes. O que você tem que saber? É o mínimo para fazer equação global de pilhas e baterias. O número de elétrons recebidos na redução tem que ser igual ao número de elétrons perdidos na oxidação. Tem o mesmo número de elétrons aqui? Não, pessoal. Aqui eu tenho 8 e aqui eu tenho 4. Quando eu cortar esse 8 com esse 4, sobra 4 elétrons nos produtos. Não pode. Tem que ser um fluxo que um lado está liberando uma certa quantidade de elétrons, ele percorre o circuito externo e chega do outro lado, e aquele lado que está recebendo a redução recebe essa mesma quantidade de elétrons para zerar. Como que a gente zera isso? Multiplica a reação de redução por 2. Então vou recopiar aqui tudo, né? A primeira reação eu não fiz nada. A segunda eu tenho 8H+, 2O2 e 8 elétrons, agora sim. E os produtos eu vou ter 4 águas. Só para colocar aqui, né, que eu dobrei. Agora sim, com as duas reações com o mesmo número de elétrons, a gente pode somar e cortar os elétrons e cortar os reagentes. Então tem 7H+ nos produtos, corta, com os 8H+ dos reagentes e sobra 1. O que mais que eu vou cortar aqui? Vou cortar essas duas águas com essas 4 águas e vai sobrar 2 águas nos produtos. E os 8 elétrons, obviamente, vão cortar. Então a gente vai ter este cara, 1H+, porque sobrou, 2O2, nenhuma água nos reagentes, corta os elétrons, 2CO2, 2 águas, porque cortou, e os 8 elétrons. Esta equação global, a alternativa C, marcou, fechou. Eu classifiquei como média, porque
Quando a gente vai estudar pilha, a gente vê lá, aqui o cátodo reduz, o ânodo oxida, a gente vai mostrar esse balanceamento. Então, é uma das primeiras coisas que a gente mostra. Calcular o ΔE, né, calcular a DDP de uma pilha, eu considero mais difícil do que fazer isso daqui. Você classificar quem reduz, quem oxida, quem é agente redutor, também pode dar uma complicada, às vezes, se tiver mais de um cara. Ele podia pegar essa célula e perguntar um monte de coisas que ele não perguntou. Então, onde que é o ânodo, ele podia não ter mostrado, só mostrado os reagentes e não ter falado onde que é o ânodo, onde é o cátodo, onde oxida, que é desse lado, onde que reduz, que é do outro, aonde que perde elétrons, onde que recebe elétrons. Ele poderia ter dado só essas duas reações, os potenciais, não ter dado fluxo, não ter dado nome nenhum e você ter que descobrir. Então poderia ter ficado bem mais difícil a questão. Então por isso que eu avaliei como média. Beleza? Aqui bem legal, né? A gente vê a importância dessas células de combustível para a gente aproveitar melhor a energia. Então, por exemplo, vamos pôr aqui as sugestões, vamos passar. Você tem o etanol, você queima o etanol, ele pega fogo. Pega fogo, a gente pode usar esse fogo para esquentar uma chaleira, para esquentar uma quantidade de água e produzir energia elétrica. Na célula de combustível, você consegue meio que fazer a equação de queima, por exemplo, de um etanol, eu tô falando do etanol, não era etanol ali, fazer a equação de queima do etanol, mas aproveitar mais energia. Se você quer conhecer com mais detalhes essas células de combustível, dá uma olhada nessa questão da Santa Casa, que eu vou deixar o link no corte, e se você quer avançar em espontaneidade, processos mais específicos, essa questão aqui da USP, né, da FUVEST 2023, segunda fase, mostra como que você faz para limpar anéis oxidados. Então você tem um anel de prata que tá com uma sujeirinha ali de oxidação, né, por causa do enxofre que tem na pele. Ele vai explicar melhor como que você limpa materiais de prata. É um clássico também, e aí você avança para outros tópicos, beleza? Dá uma olhada nessas sugestões aqui que pode te ajudar muito. Vamos continuar?